Fala galera, beleza? Questão básica aqui a pedido de uma seguidora, por mais que seja uma questão básica, uma dúvida básica, mas pode ser que mais pessoas tenham essa mesma dúvida, né? Então, vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta fazer e depois acompanha aí a solução comigo. Vamos lá! O que acontece? Na questão fala que um motorista, né, ele está localizado no marco 200 km e ele vê um anúncio, né, numa placa dizendo que a 30 minutos desse marco 200 km existe um serviço de abastecimento e restaurante. E esse serviço de abastecimento e restaurante está no marco 245 km dessa rodovia. Porém, o que significa esse 200 km e esse 245 km? Pois é, vamos imaginar que exista uma rodovia, né? E essa rodovia tem 100 km aí. Tudo bem, então aqui é o quilômetro 0, enquanto aqui é o quilômetro 100. Se eu digo para você que existe um motorista no quilômetro 50, o que isso significa, né? Então, vamos colocar aqui, quilômetro 50. O quilômetro 50, ou melhor, essa unidade quilômetro indica a posição em um dado, né, em uma dada trajetória. Então, quando eu falo se o motorista está no quilômetro 50 de uma rodovia que tem 100 km de extensão, quer dizer que o motorista está na metade dessa rodovia, já que ela tem 100 km e ele está no quilômetro 50. Então, indica a posição de um corpo numa dada trajetória. Então, voltando aqui para a nossa questão, quando fala que o motorista está no marco 200 km, é a posição dele naquela rodovia. E quando fala também que existe um serviço de abastecimento e de restaurante, e ele está no marco 245 km, é a posição desse estabelecimento nessa rodovia. Então quer dizer o quê? Que o motorista está somente a 45 km de diferença, né, desse serviço de abastecimento. Então agora a gente vai calcular a variação do espaço, que é a posição final menos a posição inicial, assim como a gente aprende. Dado que a posição final vai ser esse quilômetro 245, que é onde ele quer chegar, e a posição inicial vai ser esse quilômetro aqui 200, né? Então, vamos lá. A variação do espaço a gente aprende que é espaço final menos espaço inicial, que vai ser o quê? A gente acabou de dizer que o final vai ser 245 quilômetros, né? Que representa onde esse motorista quer chegar, e menos o espaço inicial, que é onde ele começa, né? Onde ele já está. Então, aqui é 200. E aí a gente tem que 245 menos 200 é a mesma coisa que 45 km, tá certo? Tudo bem. Na questão fala, né, que quando ele está nesse marco de 200 km, ele vê um anúncio informando que o abastecimento, o serviço de abastecimento e restaurante está a 30 minutos desse marco 200 km. Então, quer dizer o quê? Que a gente vai considerar que para chegar nesse quilômetro 245 aqui e chegar no abastecimento, ele vai percorrer esses 200, ou melhor, ele vai percorrer esses 45 km em 30 minutos. E aí pergunta qual a velocidade média, né, dele nessa trajetória com esses 30 minutos aí. Tá, vamos lá. Primeiro que a questão está pedindo para a gente responder em quilômetros por hora. Então a gente tem aqui esse tempo aqui em minutos. A gente precisa converter. Então para a gente converter é o seguinte, olha a ideia. A gente tem que 1 hora é 60 minutos. Beleza, e aí x horas vai ser igual a 30 minutos. Fazendo essa regra de 3, a gente vai ter o quê? Multiplicando cruzado, a gente vai ficar com 30 vezes 1, que vai ser igual a 60 vezes x. 30 vezes 1 é 30, e 60 vezes x é 60 vezes x mesmo. Com isso, a gente consegue passar esse 60 que está multiplicando o x, passar para ele aqui dividindo, né? Então, a gente vai ficar com 30 sobre 60, que é igual a x. Com isso, o nosso x, a gente consegue simplificar aqui esse zero com esse zero. X vai ser igual a 3 sobre 6, que é a mesma coisa, né? Equivalente a meio. Meio o quê? Meia hora. Justamente porque a gente estava buscando esse x com a unidade hora aqui, ó. Pois é, meia hora, então é equivalente a 30 minutos. Tudo bem que é uma coisa meio óbvia, né? Mas só para a gente aprender a calcular. E agora que a gente já tem a variação do espaço desse motorista e o tempo, né, a velocidade, ou melhor, o tempo que ele vai gastar para percorrer esses 45 km, agora a gente consegue encontrar a velocidade média. Então vamos lá, a velocidade média vai ser igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Vamos lá. Então, a velocidade média vai ser igual a 45 km sobre meia hora.
E esse meio aqui a gente pode escrever também da seguinte maneira, ó. Meio é a mesma coisa que 0,5 horas. E aí, fazendo as contas, a gente vai ter que 45 dividido para meio é a mesma coisa que 90 quilômetros por hora, tá certo? Então, é isso. Essa é a resposta. É interessante aqui que a galera que está iniciando entenda esses conceitos das unidades, o que elas representam, né, esses valores e o que eles representam, tá certo? É isso aí, valeu, até a próxima.